social no Brasil tornou-se frequente em nossos dias. Inclusão é o tema de conferências, congressos, simpósios, artigos de jornais e revistas, dentre outros. A abordagem constante desse tema é extremamente pertinente, tendo em vista que vivemos numa sociedade onde as minorias sempre foram colocadas à margem, isto é, excluídas socialmente. Agora vamos com um vídeo do MEC falando um pouco sobre a inclusão social. Um país que investe na inclusão, ele não investe apenas na pessoa com deficiência, ele investe na sociedade como um todo. Apesar das diferenças, da regionalidade, tão extenso quanto é o Brasil, é um país que acredita que cada um tem a sua contribuição. Mudou no contexto da escola, da sala de aula, o sentimento de pertencimento dos alunos também, quando eles se sentiram incluídos por terem incluído o outro. Conheço histórias de crianças como a Kelly, que por muito tempo foi excluída do convívio social e que hoje tem sonhos de ser escritora, de escrever contos. Aí comecei a pensar e comecei a escrever assim. Era uma vez um gato chinês. Só que para não copiar dos livros, né, para não ficar até a mesma coisa, eu pensei, eu mesma vou começar a criar as minhas histórias, como eu quero. E se eu parar de estudar, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é ser professora e escritora de livro. Quer que eu conte outra vez? Até alguns anos atrás, as crianças elas eram simplesmente guardadas em casa ou colocadas numa classe especial. E hoje elas estão na escola, elas têm a oportunidade de estarem incluídas. Eu acho que a gente tem que investir nisso aí. Eu acho que ele tem a capacidade sim, de falar e de se expressar. O maior sonho é um dia ver o Guilherme numa faculdade, né? Porque eu sempre digo que o Guilherme vai ser o Dr. Guilherme, não sei em que ele vai escolher, mas que mais e mais abram-se portas para que essas pessoas que digam especiais possam viver num mundo justo, que eles possam estudar, que eles tenham acesso a tudo. A escola de hoje para a escola do passado, nós tivemos um avanço assim, significativo. Porque se tu segrega essa criança, tu tá proibindo essa criança de avançar. Da maneira que tu age, tu sente que essa criança tem todo um potencial para ir para frente, essa criança vai começar a se manifestar de alguma forma e vai buscar essa inclusão. O professor, é o diretor, é a equipe pedagógica, é o Estado, né? É o poder público envolvido nisso, é a família. Tudo isso vem contribuir para que, assim, começando o século XXI, tenha uma transformação ou passos para que essas crianças, essas pessoas tenham os mesmos direitos que outras pessoas. É uma criança que tem um pouco de diferença, mas é preciso ser tratada e cuidada como qualquer aluno dentro da sala de aula. E na questão das avaliações, a criança nunca é avaliada sendo comparada com a turma. Ela é comparada consigo mesma. E a gente já tem resultados, a gente percebe que contribuiu para que esses alunos deixassem de ser invisíveis. A qualificação, a capacitação, ela nos traz uma certa tranquilidade, né? Uma certa forma de abordagem melhor, procurar a forma adequada de fazê-lo absorver determinado conhecimento, estimulá-lo a acreditar de que a escola é possível, a escola é viável para ele. Eu acho que a inclusão é muito mais uma questão humanística também, de dar o direito a essas pessoas
de uma dignidade. Bom dia. Bom dia. Para trabalhar com educação especial, precisa sim você se interessar, buscar, estudar, aprender, para poder passar mais aquilo que você tem adquirido e a sua formação vai sendo, né, gradativamente mais aprimorada. Nós, como educadores, devemos nos abrir sim a essas novas experiências, porque hoje é tendencial haver essa inclusão e nós não podemos jamais nos recuar, né, deixar de querer fazer, nos omitir a fazer parte desse processo. Não é só responsabilidade fazer inclusão só do professor, mas de todos os profissionais, de todos os sujeitos, né, que estão nessa sociedade, que se preocupam em construir uma sociedade melhor, mais forte, mais democrática, e aí estão procurando na formação os caminhos, né, para sair e construir aí, fazer diferente. A sociedade tem que se integrar a esse aluno, não esse aluno se integrar à sociedade, né? Porque esse aluno ele traz uma riqueza. O aluno, quando ele tem um pertencimento, ele se dá melhor com todo mundo. Ele se sente mais incluído. Então isso ajuda muito a autoestima e ele vai ser bem relacionado. E quando ele apresenta o trabalho dele para os outros no ensino regular, ele é estimado. Samuel é meu querido professor. Meu grande amigo também, né? Que eu gosto muito dele. Simplesmente eu gosto muito dele. É o único jeito de se fazer a inclusão, é fazendo e descobrindo cada particularidade de cada aluno. O processo de inclusão é muito novo aqui no Brasil, mas ele está andando de forma rápida e com resultados positivos. Em termos de espaço físico, nós temos um padrão que ele tem acessibilidade, rampas de acesso, banheiro adaptado, corrimãos, alargamento de portas ou sinalização. Já foi ampliado esse mundo da inclusão, já está como disciplina na federal, já está como disciplina em outros colégios, nas universidades, nós já temos surdos pedagogos, né? Eu já considero um avanço de eu poder fazer a prova do vestibular e poder estar dentro da universidade. Hoje eu estou como aluno, mas eu estou como professor e contribuindo no sentido de permanência das pessoas cegas que entrarem para ser aluno da universidade. Eu estou pretendendo fazer mestrado e não quero parar também. Eu penso em fazer doutorado e uma ambição que tenho é um dia chegar a ser professor da instituição aqui. Essa inclusão aqui na reserva, na aldeia, com intérprete, com aluno surdo, eu vejo um avanço na educação e uma educação igual, tanto na aldeia como na cidade. Elas estão descobrindo um outro mundo importantíssimo para elas, que elas vão ter agora uma oportunidade muito maior do que muitos adultos não tiveram. Depois que a professora intérprete entrou, né? Agora ele está aprendendo bem. A escola, do jeito que é hoje, vai ajudar muito no futuro. Ele se formando igual os outros, né? Não tendo as diferenças, né? Tratando as igualdades, né? Mas não pode deixar ela sozinha se virar, não, né? Todos nós acho que nós podemos ajudar eles, mesmo que eles podem de qualquer jeito que eles for, né? Se eles for surdo, mudo, pode ser o que for, né? Mas sendo ser humano que nem a gente também, né? O futuro dessas crianças depende muito da gente também, né? Não só da família, mas nossa também, de estar aceitando, de estar fazendo com que as outras crianças percebam a importância dessa convivência, né? Desse aprendizado, porque um aprende com o outro. É muito importante estar na escola, porque aprende muitas coisas, aprende a ler, escrever. Essa inclusão do portador de necessidade especial é uma coisa muito importante, porque ele se sente integrado no meio social, nas atividades das aulas de educação física, como também nas atividades esportivas. O David, que é nosso aluno, ele participa das atividades dos jogos interclasses e os colegas se sentem felizes em ter David como colega, um parceiro, um companheiro.
nossa escola é uma escola para todos, é uma escola onde não há discriminação, onde as crianças com deficiência participam das atividades, sejam elas culturais, sejam elas educacionais. É muito importante para a rede pública oportunizar esses espaços não formais, por exemplo, o Barco Escola, para a inclusão. Aqui nós recebemos diariamente deficientes visuais, deficientes auditivos. Então é um momento para que eles saiam mais motivados a ser incluídos em sala de aula, junto com as pessoas ditas normais, e que isso não possa ser notado como uma coisa diferente, sim como uma naturalidade. Aqui tem toda uma preocupação com eles, os professores, a coordenadora, toda a equipe pedagógica da escola estão empenhados em ele aprender. A gente percebe isso. Então é muito gratificante para mim eu ver que meu filho está sendo muito bem assistido. A gente dispõe de alguns recursos para estar atendendo as crianças. A sala de recursos ela é importante porque ela equipara as condições desse aluno lá em sala de aula. Então, na medida em que ele está com todo o material acessível, ele está com os mesmos materiais que os outros colegas têm, ele tem muito mais chance, né, de estar avançando, de estar conseguindo acompanhar, igual a todos. Quantas e quantas vezes eu chegava e dizia assim, Arthur, você quer ir hoje para a escola? Não, não vou. E aqui não. Ele vem, sabe por quê? Porque ele se sente amado, ele se sente valorizado, que é isso que é importante. Eu estou me sentindo hoje mais segura em relação ao futuro do meu filho. Porque hoje eu encontrei alguém que realmente se dispõe a ajudá-lo em termos de educação. E eu também estou aprendendo, eu não sabia nada de braille, também estou aprendendo, eu e ele estamos aprendendo juntos. Porque a gente só aprende se tiver o desejo, e a gente só aprende, o aluno só aprende se o professor também tiver esse desejo de ensinar, né? É muito triste para um pai ver um filho com algo diferente. Se sentindo excluído, né? E agora a gente vê que ele não está mais excluído, né? Que ele participa igual como as outras crianças. Que graças a Deus isso aí é uma bênção, é uma conquista que Deus me deu. A escola faz parte sim, e a escola tem que continuar. Esse é o caminho. O fato de ver ele sorrindo, o fato de ver ele se sentindo muito bem e feliz, isso aí já traz a nossa felicidade, pelo menos para mim e para ti. Elas trouxeram para a gente vida, trouxeram luz para nossa escola. Vamos com nossa correspondente Natália Rosseto, que vai falar um pouquinho mais sobre inclusão. Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inclusão social. Como você já deve ter ouvido, a inclusão social é muito presente hoje em dia no Brasil, mas antigamente não era não. O que eu posso falar da inclusão social é o seguinte: muitas pessoas são discriminadas e excluídas por suas características físicas, seja ela intelectual, física, motora e tudo mais. E dentre essas características, as pessoas que normalmente são mais excluídas são os idosos, os negros e também os portadores de deficiência física e intelectual. Assim como nos outros países, o Brasil tem muitos deficientes visuais, auditivos e tudo mais. E nesses números engloba 15 milhões de pessoas. Gente, é muita coisa comparado à nossa população. E é assim, essas pessoas têm direito, elas podem ter o acesso normal, como outras pessoas que são consideradas normais teriam. Elas têm direito de ir ao mercado, de ir ao cinema, mas como que elas vão fazer isso se não tem um lugar adaptado para elas? Como que elas vão fazer isso se para andar na rua não tem uma rampa adequada? Entendeu? Para ir numa escola é só escada. Gente, é muito difícil isso, porque por isso que veio esse programa falando da inclusão social. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre os dados e as pesquisas que nós vimos. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, é fundamental ter o princípio de igualdade, que no artigo 5 descreve que todos são iguais perante a lei. Não existe nenhuma restrição entre eu, você e qualquer pessoa.
e que eles garantem para nós o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade também. Muitas pessoas no Brasil evitam deslocar-se de suas casas porque necessitam de algum tipo de ajuda. De acordo com uma pesquisa realizada pela ONU, 10% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, ou seja, como eu falei, 15 milhões. Um estudo feito pelo IBGE, através do Censo 2000, cerca de 24,6 milhões de pessoas possuem pelo menos um tipo de deficiência ou incapacidade. Esses dados também mostraram que muitos brasileiros portadores de deficiência vivem em condições extremas de desigualdade, porque as pessoas realmente não respeitam essas pessoas. E o que eu percebo, que essas pessoas também são um pouco excluídas, porque eu não vejo uma sensibilidade das pessoas e dos governantes, sabe? Porque muitos devem imaginar, mas eu não vejo deficiente visual, eu não vejo muitas pessoas portadoras de necessidades por aí. Por quê? Essas pessoas não conseguem sair de casa. Tem muitas pessoas que não saem com medo de ser recriminadas, com medo de não conseguem nem andar na rua direito. Antigamente, não tinha aquela passarela que a gente fazia para os cegos que fizeram agora, para ele andar e saber onde ele está andando. Sabe aquelas lajotas que criaram agora, que está todo lugar colocando? Antigamente não tinha isso. Então, como que essas pessoas vão conseguir andar? Como que elas vão conseguir estar incluídas no nosso meio se ele não está adaptado para esse tipo de pessoa? E segundo os dados do INEP, cerca de 31.434 pessoas deficientes físicos são matriculadas em escolas públicas e privadas. Esse é o número alto. Meu Deus, um avião. Esse é um número alto, mas pode melhorar muito. E por último, a pesquisa realizada pela Organização Latino-Americana de Saúde revelou que o número de portadores de algum tipo de deficiência no Brasil é muito maior que em outros países que são maiores que o Brasil. Então nós temos que olhar para esse problema e nos sensibilizarmos, sabe? Querer ajudar de alguma maneira. E também, de acordo com a ONU, 10% da população são portadores de deficiência. A maioria entre idade de 0 a 6 anos, ou seja, desses 15 milhões, a maioria é criança, gente. Então é muito sério, porque como que essas crianças vão para a escola? Como que elas vão aprender? Elas são normais, elas são igual a todos, mas elas não têm um acesso normal até lá, entendeu? Então eu creio que falta um pouco dessa sensibilidade, dessa mudança mesmo na qualidade de vida, nas ruas, no meio em que vivemos, no meio urbano, para essas pessoas. E por último, os dados e os números citados acima, né? Como eu falei, não sensibiliza, demora para sensibilizar a galera. Então, é praticamente indiferente em relação aos deficientes físicos e a sua inclusão na sociedade. Agora, a Ana vai falar um pouquinho sobre também a inclusão social. Boa noite. O Brasil é um país livre, onde todos possuem o direito de ir e vir, independente de qualquer coisa, independente se sejam portadores de deficiências físicas ou pessoas com necessidades especiais. Muitas vezes, essas pessoas não encontram rampas de acesso, não possuem acesso a salas de aula, portas largas para que possam passar com suas cadeiras de rodas. Também, às vezes, não compreendem auditivamente a fala de um professor, nem conseguem ler livros impressos. Essas pessoas poderiam ir ao cinema, frequentar uma escola, prestar vestibular, trabalhar, se não fossem pelos obstáculos encontrados no meio urbano. Talvez seja por isso que muitas pessoas pensem que a minoria e que pensem que são minoria e que esses investimentos em adaptações e inclusão para essas pessoas possam ser deixadas de lado. Paulo Freire relata a luta contra todo tipo de discriminação e ressalta a importância da educação como sendo um caminho essencial para a desalienação sociopolítica das pessoas e propõe uma educação voltada para a libertação, estímulo de reflexão e da ação dos educadores sobre a realidade. No Brasil, várias pessoas são discriminadas por terem alguma deficiência ou por serem portadoras de alguma necessidade especial. Isso é tão comum como há vários anos atrás.
É muito mais fácil as pessoas repararem nas coisas que essas pessoas não conseguem fazer do que nas capacidades que cada uma delas tem. De alguns anos para cá, alguns pais e professores vêm lutando e trabalhando para que exista uma inclusão social dentro das escolas também, com crianças que têm algum tipo de deficiência física ou necessidade especial, para que essas crianças sejam respeitadas e tratadas como qualquer outra criança, e que apesar de terem alguns limites, elas sejam tratadas como uma criança normal. Um grande movimento que foi feito foi a Declaração de Salamanca, que ela é voltada para a educação, pois ela fala que toda criança deve ter direito à inclusão social, independente de qualquer necessidade que ela possa ter. Alguns direitos que a Salamanca fala é que toda criança deve ter direito à educação, toda criança tem interesses e características individuais, programas e sistemas devem ser criados e designados para o ensino das crianças. Crianças com necessidades especiais devem ir a uma escola regular, como qualquer outra criança. E não são mais elas que têm que se adaptar à escola, e sim a escola às crianças. Mas o problema da inclusão social com essas crianças não foi resolvido com a Declaração de Salamanca, pois ela já vem muito antes do processo educacional. O problema com a inclusão vem desde o nascimento ou até mesmo quando uma criança é diagnosticada com algum problema, pois os pais, ao tentarem proteger os seus filhos, acabam privando as crianças. Quando uma criança nasce assim ou é diagnosticada, toda a rotina de um lar é modificada. Então os pais, numa maneira de tentar proteger os seus filhos, acabam privando-os das coisas, de ir à escola, de saírem nas ruas, de passear, pois acabam ficando com medo de que seus filhos sofram preconceito, sofram por piadas de mau gosto das outras pessoas. Para que isso não ocorra, é preciso que os próprios familiares se conscientizem de que seus filhos são crianças assim como qualquer outra, mas que têm certos limites que precisam ser respeitados. Nas escolas acontece o mesmo. O sistema de educação deve se adequar às necessidades dos alunos e não os alunos se adequar às necessidades da escola. É necessário analisar se o ambiente de aprendizagem é favorecedor e se existem ofertas e recursos audiovisuais para o aluno. Se ocorreu a eliminação de barreiras arquitetônicas, sonoras e visuais de todo o próprio escolar. Se existem salas de apoio pedagógico para a estimulação e acompanhamento suplementar. Se os currículos e estratégias de ensino estão adequados à realidade dos alunos. E os que compõem a comunidade escolar estão sensibilizados para atender o portador de deficiência física com respeito e consideração. Para que haja verdadeira integração entre professor e aluno, é necessário que o professor da sala regular e os especialistas de educação das escolas tenham conhecimento sobre o que é deficiência, quais são suas principais causas, características e as necessidades educativas de cada deficiência. O professor precisa ter um amplo conhecimento sobre a área e, através disso, obter um diagnóstico, devendo procurar e informar com os pais dos alunos, verificando se o mesmo já teve algum acompanhamento médico, ou seja, com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo. A integração entre o professor e o aluno só acontece quando ele está realmente livre de preconceito e se preocupa com o desenvolvimento do aluno. O professor também pode observar o aluno através da sua relação com os outros alunos, pois isso traz à tona as diferenças dos mesmos, tanto cultural no ambiente familiar, quanto em seu comportamento e como é vista a inclusão através deste aluno, pois isso é um ato de cidadania. Para a estimulação da pessoa com deficiência, a tecnologia da informação é fundamental, pois a velocidade da renovação do saber e as formas interativas da cybercultura trazem uma nova expectativa de educação para essa clientela. É necessário, portanto, criar serviços e propostas educativas abertas e flexíveis que atendam a necessidades especiais. A mídia não pode ser esquecida, pois ela presta um papel fundamental na promoção de atitudes positivas no sentido da inclusão de pessoas portadoras de deficiência na sociedade. Portanto, a inclusão social é, na verdade, uma medida de ordem
econômica, uma vez que o portador de deficiência e outras minorias tornam os cidadãos produtivos, participantes, conscientes de seus direitos e deveres, diminuindo assim os custos sociais. Sendo assim, a inclusão social é uma responsabilidade não só de um ou de outro, mas de todos no coletivo. A maioria das pessoas não imagina o quanto podemos aprender com os portadores de necessidades especiais, principalmente as crianças. Às vezes, estamos tão presos à perfeição das formas físicas e aos aspectos materiais que esquecemos de observar a riqueza oculta na sua essência. Agora vamos com nossa correspondente Isis Ramos, diretamente de Sertanópolis. Boa noite, Aline. Estamos aqui na cidade de Sertanópolis para conversar com o caso real de inclusão, onde um aluno entrou na escola e se adaptou a ela e ela se adaptou a ele. Estamos aqui com o João Pedro e o pai dele. João Pedro, como foi a sua adaptação à escola? Foi difícil no começo para me tomar com as crianças de lá, né? Porque eles desfaziam de mim porque eu era deficiente, não conseguia andar, não conseguia jogar bola. Eles ficavam tudo curioso, querendo saber como é que era a vida de cadeirante. Eu podia responder que tinha vergonha. Aí depois de um tempo, fui se adequando com eles, aí criei novos amigos, até hoje sou amigo deles. Eles queriam sentar na sua cadeira? Eles mexiam com você? Como era, assim? O que eles faziam? Estavam me cutucando. Muitas vezes eles até pediam para mim sair da cadeira para eles ver como é que era aqui na cadeira. Aí eu ficava quieto, aí eu saía porque eu ficava com vergonha, né? Não sabia como falar para eles. Aí como eu era cadeirante, eu ficava com vergonha de sair. Aí depois de um tempo comecei a se tomar com eles, virei amigo deles. Legal. E pai, como foi para o senhor o caso de inclusão do seu filho na escola? Você sentiu um bom recebimento do João Pedro? Que a escola abriu os braços para isso? No começo foi difícil, teve dificuldade. No começo, assim, foi difícil, mas depois, assim, a escola se adequou a ele, né? Ele se adequou aos amigos dele lá também. No começo ele não queria estudar, não. Depois que ele depois que melhorou a vida pra ele lá na escola, lá, né? Todo mundo ajudando, ele começou a gostar de ir, começou a participar, se enturmar com todo mundo. Aline, então vai ser um caso real de inclusão que nós temos aqui na cidade de Sertanópolis, um tema tão comentado e falado que necessita que os educadores deem um devido valor para que ocorra da maneira correta. Obrigada, Isis, pela entrevista. Esses pequenos podem nos ensinar lições valiosas como respeito, dignidade, força, determinação, perseverança, compreensão, compaixão, gratidão e principalmente amor. Infelizmente, uma grande parte da sociedade prefere evitar um convívio mais próximo com essas pessoas. Na verdade, essa falta de um contato mais direto, seja por medo do desconhecido, desinteresse ou indiferença, impede o aumento dos ganhos recíprocos e da mútua aprendizagem que esses relacionamentos podem oferecer. Continuando com o assunto inclusão, falaremos sobre o nanismo. Nanismo é a condição de tamanho de um indivíduo, cuja altura é muito menor que a média de todos os sujeitos que pertencem à mesma população. Admite-se que se pode chamar de nanismo quando o tamanho de um sujeito é bem inferior à média dos mesmos sujeitos, na mesma idade. Na espécie humana, em termos de adultos, o anão é uma pessoa que tem até por volta de 1,40 de altura. Vamos agora com nossa correspondente, Gleiciane Caldeira, diretamente de uma escola em Sertanópolis. Como aluno com necessidades educacionais especiais. Como foi a sensação dessa criança aqui na escola? Olá, meninas. Olha, no começo foi surpresa de todo mundo, porque ele é um menino, ele é um anãozinho, é muito interessante o jeitinho dele. As crianças ficavam em cima dele o tempo todo, querendo proteger, querendo cuidar, não sabiam o que faziam para ajudar, queriam, assim, o bem-querer com ele muito grande.
conversando com as crianças e eles passaram a tratar normal. Mesmo assim, alguns ainda têm aquela superproteção. E teve que fazer alguma modificação na escola para ele poder se adaptar? Sim, teve, porque né, ele é bem pequenininho e a gente teve que adaptar o vaso sanitário. Inclusive fizemos um banheirinho só para ele, especial para ele. O vaso sanitário, uma pia para lavar a mãozinha, escovar dente também bem baixinho para ele, a altura dele. E um banquinho na sala de aula para ele colocar os pés, porque uma criança desse tipo, com a necessidade dele, não pode ficar com o pezinho balançando, as pernas balançando, né? A estrutura do corpo. Então foram só isso, mas é uma criança super responsável, ele não incomoda ninguém, ele brinca normal, ele estuda normal, ele é muito bonzinho, educado. Então aqui na escola todo mundo adora ele, de paixão mesmo. Então a gente fez mais uma pesquisa e boa noite. Devagarzinho, Obrigada, Gleiciane. Basta assistir ao clássico Branca de Neve e os Sete Anões para se verificar que os anões ali caracterizados são bondosos, fraternos, trabalhadores, têm senso crítico e de equipe e, acima de tudo, possuem uma vida absolutamente normal, adaptados à sua realidade, apenas um pouco menor em termos de espaço. Aliás, essa é a única diferença entre os anões e as pessoas de maior porte, o espaço que ocupam no mundo exterior. Temos que permitir a essas pequenas grandes pessoas viver seus sonhos. Muitas vezes têm capacidades que os grandes seres não possuem. Muitas vezes conseguem desempenhar suas tarefas tão bem ou melhor do que as pessoas de estatura normal, até mesmo porque sua força de vontade é extrema. Prosseguindo com o tema inclusão, não podemos deixar de citar os idosos. Felizmente, nos últimos anos, podemos acompanhar, através dos meios de comunicação, crescente interesse de estudiosos dos mais diversos campos do conhecimento em pesquisar e divulgar assuntos relacionados à terceira idade. Vamos agora com nossa correspondente Isis Ramos, que está em Sertanópolis, entrevistando uma idosa. Boa noite, Aline. Estamos aqui na casa da dona Nadir Biani para ver como é a aceitação do idoso na sociedade. Dona Nadir, quando a senhora era jovem, a senhora sempre trabalhou? Sempre trabalhei. A senhora sempre trabalhou no mesmo serviço ou a senhora teve várias profissões? Eu tive duas profissões. Quais foram as profissões? A senhora pode falar? Auxiliar de limpeza e costureira, segundo. Ah, sim. E a predominância da sua vida foi trabalhar de costureira, isso? Foi. Terminou costureira. Isso. E quando a senhora já tinha uma certa idade, a senhora estava sem serviço, a senhora comentou com a gente, foi difícil conseguir um serviço depois de uma certa idade? Foi. Eles tinham preferência para os jovens que tinham mais habilidade. Eles alegavam que por causa da sua idade, seu serviço não seria suficientemente qualificado, isso? Isso mesmo. E como a senhora fez para conseguir o serviço? Através de uma amiga que era gerente de uma firma e ela conhecia o meu serviço. Então a senhora precisou da ajuda como se fosse um apadrinhamento para conseguir um serviço? Isso. Por causa da sua idade? Isso mesmo. Eu terminei sendo aposentada de costureira porque fiquei nessa firma através dessa amiga. Graças à sua amiga que a senhora conseguiu sustentar sua casa até conseguir se aposentar. Isso mesmo. E fora a área do serviço, a senhora acha que na sociedade, um idoso que anda na rua, que sai, que passeia, que vai nos forrós dos idosos, a senhora acha que tem um bom aceitamento da sociedade? Ah, não, porque ele é idoso, ele tem que estar em casa descansando? Ou a senhora acha que o pessoal, não, ele é idoso, ele tem que aproveitar a vida mesmo? Não, aí na parte da sociedade de diversão, aí as pessoas não voltam não, porque tá divertindo.
gente está aqui para falar sobre um pouco sobre isso, uma coisa que não devia ser levada em conta a idade. Eu acho que o que vale mais é a prática profissional de uma pessoa do que a sua idade. Após essa entrevista, podemos entender esse interesse pelos idosos que não é fruto do acaso, reflete uma tendência mundial que vem ao encontro de um fato, o envelhecimento populacional apontado pelas estatísticas atuais. Atualmente, as pessoas vivem mais e são mais ativas em sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Vivemos em um mundo onde beleza é sinônimo de magreza. As pessoas gordas são discriminadas e vistas com maus olhos, como se fossem desleixados, nojentos, ridículos, etc. São vítimas de preconceito, têm maior dificuldade em conseguir empregos, sendo geralmente eliminados no processo seletivo durante as entrevistas. Vamos com nossa correspondente Marcela, diretamente da Uninorte. Olá, pessoal! Estamos aqui nessa noite linda, fazendo uma entrevista sobre as dificuldades que as pessoas acima do peso têm de estar na sociedade. Tudo bem, Gabriele? Então tá bom. Quais as dificuldades que hoje em dia você enfrenta de estar um pouco acima do peso, filha? Olha, são muitas dificuldades. No arrumar um emprego, as pessoas têm muito preconceito. E também tem a moda, que a gente, sempre tem aquela dificuldade de achar uma roupa que não fica do nosso gosto, mas como a gente não acha, a gente tem sempre já um jeitinho. Isso! Mas assim, o que você está achando agora das questões dos modelos para as mais cheinhas, para as mais gordinhas? Estou achando excelente. Porém, ainda é um pouquinho difícil de estar achando as roupas. Mas agora a gente está, como diz, no auge os gordinhos. Então tem mais dificuldade, é muito caro. Então a gente está meio assim ainda, sabe? Porque tem as variedades, fica mais fácil para encontrar roupa, mas só que o valor é meio puxado. Puxado. Tá, e você já sofreu muito preconceito quando você era mais pequena? Com certeza, sempre tem. As crianças mesmo, na escola, quando eu era mais pequena, me chamavam de gordo, de baleia. Esses apelidos que agora é o famoso bullying, Então a gente sempre tive esse preconceito. As pessoas não brincavam comigo porque eu era gordo, porque, como diz, gorda a gente fala que é feio, Então sempre tive esse preconceito. Especial aqui no nosso programa. Agora vamos falar com a Aline, que está diretamente lá de Sertanópolis, que vai dar continuidade à inclusão social. Vamos lá, Aline! A sociedade desenvolveu uma espécie de lipofobia, medo da gordura, e com isso vem o preconceito contra obesos, que engloba todas as atividades sociais, formando a ideia de que o obeso é preguiçoso, moralmente fraco, descuidado, indisciplinado e que alguém com sobrepeso jamais será visto como uma pessoa elegante, bem-sucedida profissionalmente ou realizada no amor. E agora vamos ao vivo, diretamente da Faculdade Uninorte, com todas as nossas correspondentes. Com os terroristas. Boa noite. Por que você tá rindo? Me filma, velho. Me filma, então. Vem cá, chega aqui. Não pode tirar a câmera daqui, senão vai perder o enquadramento. Tudo isso é pra mim não rir. Oi, pessoal. Olha ele. Não tá dando certo assim. Para. Após essa entrevista, podemos ver que esse interesse nossa, cacarejando no fundo foi pra acabar. Faz agora! Abordagem constante. Por que você tá rindo? Você... Não pode! Deixa eu te falar que não tava gravando.
sobre a inclusão. Precisa, né? Obrigada. Ô pai, e como foi pro senhor saber que seu filho ia passar por uma dificuldade ao entrar na escola? Como ele foi recepcionado? Ele teve recursos? Como ele ficou nesse. Ô pai, chega mais perto do filho ali, por favor. Ô Isa, a sua mão tá tampando ele. Você tem que ir do lado de lá. Você vai ter que ficar no meio, né? Isso. Entre o pai e o filho. É. Ah, quando